Olá, está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, como fazemos em todos os episódios. E se você gosta de estudar a Palavra, pega aí sua Bíblia, convide alguém para estudar a Bíblia com você, porque nós vamos falar hoje sobre o milênio. Você já estudou esse tema na Bíblia? Você sabia que existirá um período de 1000 anos literais, nos quais os salvos estarão nos céus e os perdidos aqui na terra? Você nunca ouviu falar sobre isso? Então pega uma Bíblia aí, pode ser até a Bíblia que está no seu celular, ou pega uma Bíblia que está aí na internet, tem Bíblias disponíveis. Vamos estudar a Bíblia para você ver como isso está escrito nesse livro, para você não ver que não é invenção minha e não é invenção de uma religião, mas existe um jeito certo de estudar esse assunto e a gente vai fazê-lo aqui. Bem-vindos a vocês, nós estamos no nosso antepenúltimo programa, né? Esse é o 12º programa, temos mais 2 programas, né? E já estamos no ano novo, né, gente? Feliz ano novo para vocês, já é 2025, gente, o tempo passa muito rápido, né? Esse ano eu vou completar, não vou dizer quantos anos eu vou completar não, você descobre depois, mas esse ano, olha, está começando o ano novo aí, e esse período de ano novo é um período de renovação de votos, inclusive com Jesus, né? Sempre que vira o ano a gente faz aquelas promessas e tal, a gente promete emagrecer, fazer atividade física, não sei o quê, ler mais. Então vamos fazer um voto com Jesus também de nesse ano a gente estudar mais a Bíblia. O que você acha? Eu estou sugerindo para você aí. Nesse ano faz o voto de você ler a Bíblia inteira, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. O que você acha? Começa hoje e se você ler aí 3 capítulos por dia, até o fim do ano você já leu a Bíblia inteira. Mas hoje nós vamos estudar um tema importante também, um tema que está no que a gente chama de escatologia bíblica. Que palavra difícil é essa? Escatologia é o estudo dos eventos finais. Essa é a definição. Escatologia é o estudo dos eventos finais. A gente já estudou a volta de Jesus, nós já vimos como vai ser, quais são os sinais, como é que vai acontecer. Nós já estudamos a respeito da ressurreição dos mortos. Tudo isso são temas escatológicos. Mas hoje nós vamos estudar sobre o milênio e ver o que ele tem a ver conosco. Então, para a gente começar o estudo da Bíblia, eu convido você para a gente orar. Senhor, obrigado porque nós começamos um novo ano, obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos batize com Teu Santo Espírito para que possamos entender o texto bíblico. Nós não queremos colocar a nossa opinião sobre o texto, mas nós queremos apenas extrair do texto aquilo que ele nos diz, aquilo que o Espírito Santo inspirou os profetas a escrever. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amigos, o tema do milênio, ele é um tema que divide o mundo cristão. Algumas pessoas acham que o milênio será um período de paz que antecederá a volta de Jesus. Então você vai encontrar essa vertente teológica por aí, que vai dizer que o milênio é um período de 1000 anos de paz antes da volta de Jesus. Uma outra vertente diz que é um período de graça após a volta de Jesus. Então, segundo essa vertente, seria assim: Jesus volta, aí tem 1000 anos na terra para as pessoas ainda se converterem, ainda se arrependerem. E uma terceira vertente diz que não é um período literal de tempo, é só uma simbologia da Bíblia. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, tá bom? Vamos ler os textos bíblicos e tirar as conclusões. Muito bem, abre sua Bíblia em Apocalipse 19. No programa de hoje eu não coloquei os textos na tela, nós vamos ler todos os textos aqui na Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você pode ter outra versão, mas elas são bem semelhantes, né? São semelhantes. Muito bem, a gente tem aqui, ó, Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 20. Se você pegar aí, a partir do capítulo 18 de Apocalipse, nós temos uma sequência cronológica. No capítulo 18 tem a queda da Babilônia, esse movimento religioso que não é de Deus, que ele vai cair e nessa queda ele vai perseguindo a igreja. Aí no capítulo 19 tem a volta de Jesus, representado aí especialmente a partir do versículo 11, com o cavaleiro branco,
né? O cavaleiro no cavalo branco, ele representa a volta de Jesus. Agora veja como começa o capítulo 19. Aqui na minha versão diz assim: Aleluia! Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. É assim que começa o seu também? Mais ou menos assim? Depois do quê? Olha o capítulo 18, versículo 24. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram assassinados na terra. Então, há um período de perseguição na terra, logo antes da volta de Jesus, perseguição ao povo de Deus, e logo depois disso vem o capítulo 19 com a volta de Jesus. Então, o capítulo 19 todo descreve o momento da volta de Jesus. E o capítulo 20, portanto, descreve o momento após a volta de Jesus. O que acontece depois? Então, o Apocalipse, ele vai se repetindo em blocos até o capítulo 17. Né? Ali você vai ver as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos. O Apocalipse vai se repetindo em blocos. Até o capítulo 17, uma coisa vai explicando a outra. A partir do capítulo 18, há uma sequência cronológica de fatos. Vem a queda da Babilônia, a perseguição da igreja, capítulo 18. A volta de Jesus, no capítulo 19. No capítulo 20, o milênio. No capítulo 21, o fim do milênio e a vinda de Jesus, a terceira vinda de Jesus, com Jerusalém para a terra. E no capítulo 22 já é a nova Jerusalém, aqui na terra, a nova terra, o novo céu. Então, aí do capítulo 18 em diante, há uma sequência cronológica. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós, quando formos estudar o capítulo 20, nós precisamos entender que ele acontece após a volta de Jesus. Eu quero ler com vocês o capítulo 19, versículo 11. A partir do versículo 11, diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Só um detalhe, se você olhar lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus se identifica como aquele que é o fiel e o verdadeiro. Então, esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus, tá bom? Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Agora vai lá para o versículo 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui você tem a imagem gloriosa da volta de Jesus. Aí vem o capítulo 20 com o milênio. Então é um evento que vem após o outro. Então, primeira coisa, a gente viu aquelas concepções lá sobre o milênio. O milênio não é um período que antecede a volta de Jesus. Por quê? Porque na sequência do Apocalipse o milênio vem depois da volta de Jesus. O milênio também não é um período em que as pessoas poderão se arrepender, um período após a volta de Jesus, em que as pessoas poderão ter chance de arrependimento. Por quê? Porque no capítulo 19, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então, e o milênio é um período de 1000 anos literais, porque você vai ver comigo que tem uma expressão aqui no capítulo 20 que diz: ao se completarem os 1000 anos. Então, a Bíblia está falando de um período que vai ser completo de 1000 anos. Mas vamos aos poucos aqui. Antes da gente entrar no milênio, a gente só vai recordar, porque talvez você conheça, você de casa também, a profecia de Daniel capítulo 2. Lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Você quer abrir lá? Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2. Não vamos ler tudo, mas a gente vai lendo alguns trechos aqui para a gente recordar, porque ela é importante para depois a gente entrar no estudo do milênio. Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e ele sonha com uma estátua, e a estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Essa estátua estava estabelecida ali, no sonho dele, e ele viu uma pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas, que atinge os pés da estátua, destrói a estátua, e essa pedra se engrandece e domina o mundo. Aí Daniel pergunta, ou Nabucodonosor fica perturbado, porque ele não consegue saber qual é a interpretação do sonho.
Vem então Daniel e interpreta o sonho para ele. E qual é a interpretação? A interpretação é essa aqui, ó. Você pode ler na Bíblia, tá bom? Aí no capítulo 2, você de casa. Eu só vou colocar no gráfico para ficar mais fácil aqui. Mas a interpretação é a seguinte: a cabeça de ouro era o Império Babilônico, que foi ali de 606 a.C. até 539. Depois, peitos e braços de prata era o Império Medo-Persa, que foi de 539 a 331. Depois, quadris de bronze, diz a profecia, era o Império Grego, de 331 até 168 a.C. As pernas de ferro era o Império Romano, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Interessante que a história registrou, por exemplo, o bronze como sendo o símbolo da Grécia. Isso muito depois. E o ferro como símbolo de Roma. E os pés de barro de ferro, diz a profecia que já são um período de nações divididas. Que a gente tem ali 10 nações que se dividiram do Império Romano após 476. Então, veja uma coisa interessante. Quando Daniel sonhou com isso, estava no Império Babilônico, por volta de 530, mais ou menos, 540 antes de Cristo. Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor falando dos próximos 3 reinos. Ele dizia na profecia, só existiriam outros 3 reinos mundiais e depois nunca mais existiria um reino mundial. E foi exatamente isso que aconteceu na história. Depois do Império Romano, nunca mais houve um império como o Império Romano. Nunca mais houve um reino unificado como o Império Romano. Só que a profecia não acaba aqui. A profecia tinha uma pedra que atingia os pés da estátua. E essa pedra representava a volta de Jesus. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se cabeça de ouro se cumpriu, peitos e braços de prata se cumpriram, quadris de bronze se cumpriram, pernas de ferro se cumpriram, pés de barro de ferro se cumpriram. Se 99% da profecia se cumpriu, por que a parte mais importante dela não se cumpriria? A volta de Jesus. Então nós podemos ter certeza absoluta da volta de Jesus. A gente não sabe quando é, mas ele virá porque ele prometeu. Aí, depois da volta de Jesus, abre lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. E nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Aqui na minha Bíblia tem até um subtítulo assim, os 1000 anos. Talvez na sua tenha um milênio, alguma coisa assim. Então, o capítulo 20 de Apocalipse é o período que descreve o milênio. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha esse detalhe aqui. Porque se não tivesse essa última frase do versículo 4, você poderia dizer assim, está vendo? Tem alma no céu. Só que quem são essas almas que eles viram? As pessoas que ressuscitaram e tinham sido mártires. Então, a gente viu lá em Gênesis que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, essas pessoas ressuscitaram e estavam no céu. Então, o que João está vendo aqui? Aqui tem uma linguagem simbólica logo no começo. Ele diz que viu um anjo descendo com uma corrente. Uma corrente é símbolo de prisão. E essa corrente vinha para prender Satanás. Qual era a prisão de Satanás? Ora, o que Satanás faz da vida dele? Ele vive para tentar as pessoas e fazer as pessoas se perderem. Só que nós descobrimos, quando a gente leu sobre a volta de Jesus, que quando Jesus voltar, os ímpios que estão mortos, o que acontece com eles? O que estão mortos? Continuam mortos, quando Jesus voltar. E os ímpios que estão vivos, acontece o que com eles? Morrem.
os ímpios. Então, durante os 1000 anos na terra não tem nenhum ser humano vivo. Todos os ímpios estão mortos e os salvos estão no céu. Ou seja, Satanás está preso circunstancialmente à terra. Ele não tem a quem tentar e ele vai passar 1000 anos com os anjos caídos, pensando em tudo que ele fez. 1000 anos preso aqui na terra, e aí diz que depois que os 1000 anos terminarem, ele vai ser solto, nós lemos aqui. Como? Porque a gente viu que depois dos 1000 anos vai haver a segunda ressurreição, que é dos ímpios, então ele vai ter a quem tentar e ele vai ser solto. Mas a gente vai ver isso com mais textos bíblicos. Vamos começar vendo aqui o que os salvos farão durante o milênio. Antes de você abrir em 1 Coríntios 6, vamos só reler um texto que nós acabamos de ler aqui, ó. O versículo 4 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, durante o milênio, vai ter os salvos vão estar julgando. E Paulo se refere a isso. Olha, 1 Coríntios 6. Vai lá para 1 Coríntios 6. Você vai movimentar bastante a sua Bíblia hoje. 1 Coríntios 6, os versículos 1 a 3. Como foi que Paulo se referiu a esse momento? 1 Coríntios 6, 1 a 3 diz assim. Você encontrou? Você de casa encontrou? 1 Coríntios 6, 1 a 3. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, aí você me pergunta assim, mas pastor, nós vimos aqui que no milênio, quem está perdido já está perdido. E quem está salvo já está salvo. O que os santos, os salvos, vão julgar se não tem mais a quem julgar? Está todo mundo já decidido. Esse julgamento é um julgamento que a gente chama de juízo comprobatório. Ou seja, os salvos vão vindicar o caráter de Deus no seguinte sentido: eles vão comprovar que quem foi salvo foi justamente salvo, e quem se perdeu justamente. Ou seja, eles vão julgar no sentido de comprovar que o julgamento de Deus estava correto. Porque no céu a gente vai ter bastante surpresas. A gente vai chegar no céu, pela graça de Deus, todos nós chegaremos no céu, e a gente vai olhar no céu e vai dizer assim, cadê o pastor Felipe? Mas ele estava lá pregando o evangelho e tal, pregando no Bíblia Fácil, não está aqui no céu. Aí você vai dizer, deixa eu ver o que foi aconteceu com o pastor Felipe. Vida dupla, né? Estava na câmera falando uma coisa e atrás da câmera fazia outra coisa. Aí você vai estar andando nas ruas do céu e vai dizer assim, ele no céu? Mas como? Ele fez tanta coisa errada. Aí você vai lá e, deixa eu ver aqui o livro dele. A Bíblia diz que tem livros registrando a nossa vida. Aí você vai ver que vai chegar um momento que ele foi salvo porque ele aceitou Jesus. Então, o céu vai ser um momento da gente comprovar essa justiça de Deus. Mais na frente eu vou falar para vocês das 3 fases do juízo. O juízo investigativo, o juízo comprobatório e o juízo executivo. Mas deixa eu chegar lá que a gente vê com mais calma. Daniel 7, 21 e 22 é um texto no qual Paulo pensava, muito provavelmente, quando escreveu 1 Coríntios 6. Vai lá para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, 21 e 22. Porque Daniel 7 fala dos santos julgando. 7, 21 e 22. Diz assim, ó. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos, e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Bem, a gente não vai explicar essa questão dos animais, senão a gente gastaria o tempo todo aqui. Mas veja que Daniel, no versículo 21, ele vê, e no versículo 22, ele vê
os santos julgando a terra, né? E aqui liderados por alguém que chama de ancião de dias. Então, essa questão do julgamento é uma coisa bíblica e que vai acontecer durante o milênio. Agora, para a gente demarcar o início e o final do milênio, quantas ressurreições existem? Vai para João capítulo 5, por favor. Lá para o Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 28 e 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29 diz assim. João, Evangelho de João, você encontrou em casa aí? 5, 28 e 29, diz assim. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados. Aqui tem uma coisa muito interessante. A Bíblia fala de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Aí você me pergunta, mas por que Deus vai ressuscitar pessoas para matar de novo? Por que Deus vai ressuscitar pessoas para condenar de novo? Veja, essa morte que nós morremos aqui, ela não é culpa nossa inicialmente. Por quê? Porque nós adquirimos essa morte, essa primeira morte, essa morte que a gente morre por causa de uma doença, de um ataque cardíaco, de um acidente. Essa morte é uma herança do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e nós morremos por causa disso. Agora, a segunda morte, aí ela é culpa nossa. Por quê? Porque nós podemos escolher agora não sofrer a segunda morte, porque Jesus morreu a segunda morte no nosso lugar. Então, quando Jesus ressuscita os ímpios, é porque, de alguma forma, todos os seres humanos têm eu vou usar a palavra direito por falta de uma palavra melhor. Todos os seres humanos têm o direito a uma ressurreição, porque a primeira morte não é culpa dos seres humanos, é culpa de Adão e Eva. Mas morrer a segunda morte, aí é culpa nossa, porque é uma escolha que nós fazemos de viver longe de Jesus. Tá? Vamos lá. Agora volta para Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Porque nós vimos que há duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Agora, quem participará da primeira ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Bem, então, quem participa da primeira ressurreição são aqueles que estiveram com Jesus durante a sua vida e que, se morreram, morreram em Cristo. E veja que expressão bonita aqui, porque diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Reinar no sentido de ter acesso às informações a respeito das pessoas salvas e perdidas. É por isso, amigos, que a promessa de lágrimas enxugadas, ela só acontece na Bíblia depois do milênio. Você quer ver onde é que ela está? Apocalipse 21, 4. Diz assim: E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Por que está aqui? Porque muito provavelmente no céu, quando nós descobrimos que alguém que nós amamos muito não se salvou, nós ainda derramaremos alguma lágrima. Porque nós nos lembraremos das pessoas. E a gente vai lamentar pessoas que nós amamos muito que não estavam lá. E aí quando acaba o milênio, que vem a Nova Jerusalém, aí a promessa de Deus, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Mas lá no céu a gente vai acabar tendo, entre aspas, tristezas. Por quê? Porque a gente vai continuar lembrando das pessoas que nós amamos. E muitos dos que nós amamos, infelizmente, vão escolher errado e vão escolher não ficar com Jesus. Muito bem. O que foi que João viu em Apocalipse capítulo 7, versículo 9? Vamos voltar um pouquinho em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz assim:
Apocalipse 7, 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. Falei para vocês que o Apocalipse é feito em blocos de 7, né? E a gente está aqui no capítulo 7 de Apocalipse, que é o final do bloco dos selos. Então, essa é uma cena já da volta de Jesus, já daquele período que os santos estão diante de Deus. Então, João, ele viu essa cena aqui no capítulo 7, e essa cena é confirmada lá no capítulo 20, quando ele vê os santos reinando com Deus durante o milênio. Muito bem. Agora, o que acontecerá aos ímpios vivos quando Cristo voltar? Lucas capítulo 17. Vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. Nós vamos ler o texto e aí a gente volta com esse texto depois no próximo bloco, tá bom? Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, os ímpios serão eliminados, exterminados. Não haverá um inferno onde eles ficarão queimando, não. Como aconteceu em Sodoma e no dilúvio, acontecerá também na volta de Jesus. Bem, eu vou dar uma pausa aqui para você dar uma respirada, eu sei que é muito conteúdo, mas a gente volta depois do intervalo com mais Bíblia Fácil. Para ser sincero, eu sinto medo, mas não é o medo do final. É igual ele falou, a gente vai ter um finalzinho, todo mundo sabemos que nós vamos reconhecer lá no finalzinho, mas eu tenho muito medo de deixar a família para trás. O meu medo é esse, não de Jesus voltar. E quando você vê um Deus que vem para julgar, Ele é quem mais vê tudo, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é quem conhece o coração da gente. Nós todos pecamos, a gente não é perfeito, mas a gente tem que buscar essa salvação todos os dias. Porque eu queria que ele voltasse logo para acabar com tudo isso que estaria aqui. Porque é só ele para dar tirar essa angústia que a gente está sentindo, que ele passou no tempo dele, que ele passou por isso, ele sabe, e que nós estamos passando hoje. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu já começo esse bloco oferecendo para você o Guia de Estudos Eu Creio, que tem o mesmo nome desta temporada do Bíblia Fácil. E aqui você vai encontrar vários dos temas que eu estou tratando aqui ao longo dessa temporada. É como se fosse um material didático dessa nossa aula de Bíblia aqui. E esse material pode ir para a sua casa sem custo algum. Eu acho que eu já mostrei a capa em outro momento, então eu vou mostrar a parte de dentro aqui, ó. Veja, o guia, a lição 14, vou mostrar aqui, ó. A lição 14 fala sobre o novo céu. Veja que revista bonita, bem diagramada, com um conteúdo de muita qualidade, escrito pelo pastor Leidivan, e ela vai para a sua casa sem custo algum. É isso mesmo, a TV Novo Tempo envia para a sua casa um guia de estudos, uma revista com muita qualidade, sem cobrar nada de você. Aí você está me perguntando, e quem pagou isso? Porque tem um custo, né? Sim, os Anjos da Esperança pagam todo o custo, não só da produção e do envio, mas da manutenção da Novo Tempo. Esse programa está no ar, tem esse cenário, enfim, tudo por causa dos Anjos da Esperança. Então você só precisa pedir, porque já está pago, inclusive, o envio para a sua casa. Você pode ligar
para 0 operadora 12 21 27 31 21. Nos dias úteis você pode ligar de 8 da manhã até 11h30 da noite, tem gente esperando sua ligação. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela, diz assim, olha, eu quero a revista Eu Creio, e aí a gente vai te ajudar a fazer o teu cadastro. Ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica, e aí nesse site você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, preenche o formulário, envia para nós e é só esperar que chega na sua casa pelos correios, tá bom? Vamos continuar aqui estudando sobre o milênio. Esse que é um tema tão importante, mas que nesse período já estará definido quem se salvou e quem se perdeu. Aqui no período do milênio já não tem mais possibilidade de perdão, por isso que a gente precisa se arrepender e aceitar a Jesus agora, porque quando Jesus voltar, aí a gente já vai estar tudo definido. Então, muito bem, nós vimos lá, quando a gente leu o texto de Lucas 17, que Jesus falou que quando ele voltasse, aconteceria semelhante ao dilúvio e a Sodoma e Gomorra. No dilúvio em Sodoma e Gomorra, os ímpios foram destruídos, eliminados. E na volta de Jesus, os ímpios também serão eliminados, morrerão. Jeremias tem uma descrição profética sobre a terra durante o milênio. Nós vamos ler agora Jeremias capítulo 4. Jeremias fica lá pertinho de Isaías, mais ou menos no meio da Bíblia. E Jeremias trata aqui do que a gente chama de profecia de duplo cumprimento. Jeremias capítulo 4, 23 a 26. Jeremias está falando sobre a terra que ele está vendo ali, desolada, mas essa é um texto profético sobre o milênio. Jeremias 4, 23 a 26. Eu vou ler aqui, diz assim. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei, e não havia mais gente. Todas as aves dos céus tinham fugido em revoada. Olhei, e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então aqui a gente tem uma descrição profética de como vai ficar a terra durante o período do milênio. Porque se os salvos estão nos céus, foram levados com Jesus, a gente viu lá em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, os salvos foram levados com Jesus, os ímpios estão mortos, então a terra está desse jeito, desolada. Ele até usa a mesma expressão lá de Gênesis 1, né? Sem forma e vazia, porque realmente não tem nada sobre a terra a não ser Satanás e seus anjos presos aqui neste espaço, nesse ambiente. Agora, por quanto tempo se dará a prisão circunstancial de Satanás? Eu quero que você releia comigo Apocalipse 20, de 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3. A gente vai fixando o conhecimento com essa repetição, tá bom? A gente já leu uma vez esse texto, vamos ler de novo. Apocalipse 20, 1 a 3 diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, quando termina a prisão de Satanás? Depois que terminarem os 1000 anos. Os 1000 anos literais, Satanás será solto. E por que ele é solto? Porque haverá a segunda ressurreição. Vamos continuar. Apocalipse 20, versículo 3, então, diz o que acontecerá com Satanás no final do milênio. Ele vai se levantar e vai tentar enganar as nações. Veja, Satanás, ele viveu durante toda a sua existência e vive hoje para enganar as nações. O trabalho de Satanás é enganar as pessoas para que as pessoas não sejam salvas. É por isso que hoje, por exemplo, um dos principais trabalhos de Satanás é fazer as pessoas entenderem a Bíblia de maneira errada. Porque a pessoa até tem a Bíblia na mão, mas se ela tem a Bíblia na mão e não entende a Bíblia, ela vai acabar se desviando do caminho correto. Então Satanás vai tentar enganar as nações de novo ali no Apocalipse.
contra quem os ímpios tentarão fazer guerra e qual será o resultado? Mesmo capítulo aí, Apocalipse capítulo 20, agora o versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 7, tá bom? Diz assim, Apocalipse 20, versículo 7 em diante. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Essa expressão Gog e Magog é uma expressão antiga para falar para lembrar 2 nações ímpias contra as quais o povo de Deus lutou, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Bem, então, essa descrição de Apocalipse capítulo 20, versículo 9, fala que Satanás vai tentar invadir a cidade santa. A cidade santa está descendo do céu, e ele vai tentar invadir a cidade santa, e nesse momento será destruído o pecado e o pecador. Veja, é por isso que a gente diz que quando Jesus voltar, o mal ainda não terá sido 100% eliminado. Por que a gente diz isso? Porque Satanás e seus anjos ainda estarão vivos. Os ímpios ainda vão ressuscitar no final do milênio. Então, o mal ainda vai subsistir durante o milênio, mas não vai mais ganhar nenhuma batalha. E então, no final do milênio, Jesus elimina o mal. É por isso que aquela ideia, a gente estava discutindo na semana passada, aquela ideia de um inferno onde o mal está presente para sempre, ela não pode existir. Por quê? Porque senão o universo não vai ser restaurado ao plano original. No plano original não existia um local onde estava o mal no universo. Se existir um inferno eterno, o mal nunca vai deixar de existir. Então, os ímpios vão ser eliminados. Eles estarão na terra, serão eliminados com fogo e a terra vai ser recriada. Valma. Pastor, nós vivemos num país laico, não é? Uhum. Então, a gente aqui tem liberdade de religião. Mas eu estava vendo um comentário que existem ainda 80 países, 62% deles não conhecem a palavra de Deus. E nisso eles colocam no mapa mundi como sendo uma janela 1040. Janela 1040. Aí eu queria saber mais detalhes sobre isso. Então, a janela 1040 são coordenadas geográficas, só para identificar aquela faixa do mundo que é do Oriente Médio. É basicamente o norte da África e aquela parte do Oriente Médio, onde estão os países muçulmanos. Países que realmente proíbem a pregação do Evangelho. Mas o Evangelho está entrando lá, pela internet, através de sonhos. Acho que tem umas 2 semanas que eu falei para vocês de um livro que eu li chamado Eu Sou N, onde conta a história de vários muçulmanos que estão sonhando com Jesus e estão se convertendo. Algumas semanas nós tivemos, no começo desse ano, nós tivemos aqui na Novo Tempo um rapaz que veio do mundo muçulmano, se converteu ao cristianismo, a família dele nem sabia ainda, né? E ele estava agora professando a fé. Então, realmente há essa janela 1040, a parte mais difícil de se pregar o evangelho no mundo. Mas eu vou dizer para você que tem uma outra parte muito difícil de se pregar o evangelho no mundo. E não por ser proibido, mas porque as pessoas já não dão mais ênfase na religião. Se você vai na Europa, a Europa já não quer mais saber de Deus, ou pelo menos uma parte da Europa. A gente pode pregar o evangelho lá, mas eles não querem mais ouvir. Então, quanto mais o diabo dificultar o acesso das pessoas ao evangelho, mais pessoas vão se perder. E não se engane, o diabo já sabe qual é o destino deles. O diabo já sabe que vai se perder. Vai comigo para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Aqui, ó, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Diz assim:
Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O Satanás já sabe qual é o destino dele. Ele já sabe que ele não tem chances contra Deus. Ele já sabe que ele vai se perder. Então, o que ele quer? Ele quer levar o máximo de pessoas possível com ele. Ele já arrastou 1/3 dos anjos e agora ele quer arrastar o máximo de seres humanos que ele puder. Porque ele sabe que, ao arrastar os seres humanos, ele atinge Deus. Ele não tem como vencer a Deus. Mas se ele destrói um filho de Deus, ele fere o coração do Pai. Então, a janela 1040 existe, mas Deus pregará o evangelho lá e ele vai dar um jeito de fazer as pessoas saberem. Muito bem, então vamos aqui nesse gráfico, só para a gente sistematizar o que a gente estudou até agora. Nós então temos os últimos dias da história da humanidade, tem a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios vivos, o aprisionamento de Satanás e a terra desolada. Nós temos aqui isso que acontece logo na volta de Jesus. Aí vem a primeira ressurreição, né? Porque os ímpios, os salvos ressuscitam. Durante os 1000 anos no céu, os justos estão no céu, os ímpios estão mortos, não ressuscitaram. Satanás circunstancialmente preso e a terra em descanso, conforme Jeremias 4 descreveu. Aí vem a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Aí então a cidade santa desce para a terra, os ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto, porque agora ele tem a quem tentar, o julgamento final existe, a destruição final existe e a nova terra é estabelecida. Esse é o esquema do que a gente chama de escatologia. Então, eu quero mostrar para vocês agora, de uma maneira didática, tá? Como é que acontece essa questão dos juízos. Nós temos o primeiro juízo, que a gente chama de juízo investigativo, que começou lá naquela data que eu falei para vocês, no outro programa sobre o santuário, em 22 de outubro de 1844. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Lembra o dia da expiação? O que acontecia no dia da expiação? O sumo sacerdote fazia expiação por todos os pecados do povo. Lá no céu, Jesus está passando nome por nome, desde Adão até o último vivo. Aí você diz, quando é que vai passar o meu? Não sei. Não sei. Mas os vivos terão seu nome passado já nos segundos finais da história da humanidade, porque aí eles terão seu destino decidido e então Jesus volta. Esse é o juízo investigativo. A segunda parte do juízo é o juízo de Apocalipse capítulo 20, 4 a 6. O juízo comprovatório. Nesse juízo, nós estaremos comprovando que quem foi salvo justamente e quem se perdeu justamente. É o período do milênio, o período do céu. E o terceiro juízo, a terceira fase do juízo, é o juízo executivo, que a gente lê na Bíblia agora, eu quero ler com vocês, Apocalipse capítulo 20, no final aí do milênio, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Olha como é que descreve o juízo executivo. Depois vi um grande trono, branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse aqui é o juízo executivo. Ou seja, durante toda a história da humanidade, as pessoas foram tomando decisões ao lado de Jesus ou contra Jesus. Jesus veio, a segunda vez, os ímpios morreram, todos.
mas agora eles ressuscitam e vão receber o pagamento das suas decisões. E então vai ser destruído Satanás, os seus anjos e todos aqueles que escolheram ficar com eles. Veja, gente, o lago de fogo e enxofre não é para seres humanos, não foi feito para seres humanos. O lago de fogo e enxofre foi feito para Satanás e seus anjos, para destruí-los. Quem dos seres humanos irá para lá? Aqueles que escolheram ficar agarrados com o pecado. Então veja, eu sempre olho por esse prisma e eu vejo que é muito fácil você se salvar e muito difícil você se perder. Só que vai ter gente que vai escolher o difícil. Por quê? Por que eu digo que é fácil se salvar? Porque para se salvar você só precisa aceitar a graça de Cristo, que te salva e te transforma. Agora, para se perder, você tem que se agarrar no pecado forte, a ponto de, quando chegar ao lago de fogo, você está agarrado com o pecado e você vai ser destruído junto com o pecado. É isso que acontece. Muito bem. Das 3 fases do juízo, depois dessas 3 fases do juízo, vem a nova terra. Nós vamos apenas ler aqui, porque o nosso próximo programa, a próxima semana, nós vamos falar sobre a nova Jerusalém, a nova terra, e a gente vai ver muita coisa sobre ela. Mas vejam, depois que houve essa eliminação do mal, aí vem Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Ou seja, o milênio é uma realidade exposta na Bíblia. Mas a grande questão é essa aqui, ó. Onde você passará o milênio? Porque saber o que vai acontecer no milênio não é suficiente. Você precisa decidir onde você quer passar o milênio. Você quer passar o milênio no céu com os justos? Você quer passar o milênio morto na terra com os ímpios? Essa é uma decisão que Deus não toma por nós. A decisão da salvação é nossa. Deus fez tudo, Ele morreu, enviou seu filho, morreu, seu filho morreu na terra. Seu filho deu a vida por nós. Ele pagou o preço da nossa salvação, Ele fez tudo. A gente só precisa escolher. E aí você vai escolher onde você quer passar o milênio. Se no céu, desfrutando daquilo tudo que a Bíblia descreve da cidade santa, ruas de ouro, mar de cristal, ou se você vai ficar na terra, com o seu destino eterno selado para a morte eterna. Como eu te disse, essa é uma decisão sua. Eu fiz a minha parte, te mostrei o que a Bíblia diz. Agora você vai decidir. Pastor, se eu quiser decidir ficar com Jesus, como é que eu faço? Nesse momento você vai orar dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e permito que a Tua graça me salve e me transforme. Faça essa oração enquanto você ouve esse hino. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final das jornadas,
dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Nós não temos tudo assim muito claro sobre esse processo todo. A gente tem o que a Bíblia revelou. Alguns detalhes ainda ficaram meio obscuros, porque a gente não tem respostas para tudo. Mas a questão é exatamente onde você quer passar o milênio. Porque não importa se você não entende muito o que vai ser o milênio, detalhes dessa profecia. O que importa é se quando Jesus voltar, você estará pronto para passar o milênio com Ele no céu, porque isso a gente tem certeza que vai acontecer. Isso vai ser decidido agora. A música que foi cantada, muito, muito bonita, nos lembra que aquilo que é nosso tesouro na terra vai, de alguma forma, determinar onde a gente vai passar o milênio. O que é mais importante para você nesse planeta? Aquelas pessoas que colocam todo o seu tesouro no seu dinheiro, na sua fama, nos seus bens, vão desfrutar da terra e depois não terão o tesouro eterno. Mas aquelas pessoas que têm fama, têm dinheiro, ou que não têm essas coisas, mas colocam o seu tesouro no Senhor, aí essas pessoas vão desfrutar da eternidade com tesouros muito maiores. Então fica agora na sua mão. Você vai decidir por Jesus, entregar sua vida a Ele. Eu já fiz isso e faço todo dia, porque eu quero encontrar com meu Senhor Jesus pessoalmente o mais rápido possível. Vamos orar? Senhor, nós não merecemos, Senhor, não merecemos nem essa revelação que o Senhor nos deu a respeito do milênio, mas nós aceitamos tanto essa revelação quanto a salvação que o Senhor nos dá por sua graça, e nós decidimos, Senhor Deus, hoje, e queremos passar o milênio no céu contigo. Nos dá isso por tua graça e por tua misericórdia. E nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos agora a vida daqueles que passarão a eternidade contigo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje acho que foi um dos mais importantes, porque a gente, antes do milênio,
A gente está vivendo tempos muito difíceis. E muitas coisas que acontecem na vida da gente é porque a gente não conhece a Jesus. Eu não nasci num lar cristão. Eu me tornei cristã mais ou menos aos 30 anos de idade. Foi quando eu comecei o meu processo de mudança. Porque aceitar Jesus não é instantâneo. Você mudar de repente, mudar tudo na sua vida. Então você vive um processo, cada uma pessoa tem um tempo para você poder alcançar o propósito, que é a salvação.